Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho dos motivos de eu não ter conseguido ainda migrar 100% para um tablet. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito do que o tablet oferece como proposta de trabalho. Eu acho muito legal poder trabalhar com a tela touch, trabalhar com caneta, trabalhar com teclado e mouse, trabalhar da forma que eu bem entender, seja no sofá, seja aqui na mesa de trabalho, aonde eu quiser. Isso eu acho muito positivo, muito legal. Tem muitos aplicativos de música que eu uso que são exclusivos do tablet, aplicativos da Korg, aplicativos da Fender, aplicativos de grandes marcas, da Machine. Quem conhece música sabe do que eu estou falando, da Roland e tal. Só que esses aplicativos, eles são exclusivos, funcionam super bem, não tem similares no computador, mas ainda assim eu não consegui abrir mão de usar o computador. Hoje eu vou mostrar quais são os motivos que ainda me prendem num notebook e isso pode ajudar muita gente que, por exemplo, tem aquela história, puxa, eu não tenho essa necessidade que o Rodrigo tem, então de repente eu posso fazer a mudança. Então eu vou mostrar um pouquinho, contar um pouquinho mais dessa história para vocês entenderem os motivos de eu ainda permanecer com os dois equipamentos, apesar de gostar muito do tablet. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, começando com a parte física, a parte de construção. Eu acho justamente legal essa parte aqui de você ter um teclado e um trackpad aqui gigante de vidro, com aquele motorzinho para você sentir o clique por baixo. Realmente é um esquema muito mais interessante do que este daqui, que é um trackpad pequenininho, do tradicional, com clique, né? É um esquema bem diferente. Não estou dizendo que é ruim, aqui tem um teclado retroiluminado também, é um esquema legal aqui no tablet, mas o fato é de que aqui realmente o negócio é mais robusto, funciona de uma forma melhor, tá? Segundo ponto, eu acredito que seja aqui a questão de backup, tá? Então vou mostrar para vocês. Aqui quando eu entro no backup dos meus arquivos, eu tenho como instalar o aplicativo do Google Drive, e eu tenho como sincronizar essa história toda. O que é legal? Tudo isso que está aqui, ele está salvo aqui, ele é um arquivo que está fisicamente, vamos chamar assim, aqui nessa máquina, não somente na nuvem, tá? Então não tem a história que acontece aqui no tablet. Aqui no tablet eu também tenho os meus arquivos, também tem a pasta do Google Drive, só que esses arquivos, eles estão na nuvem, tá? Então, essa é uma diferença que no meu uso é importante. Por que que é importante? Porque aquela história, deu uma dor de barriga qualquer na nuvem, eu consigo resolver esse problema porque eu tenho os arquivos de forma local, tá? E é mais fácil eu até fazer backup do backup daqui para um HD externo, que eu não tenho que fazer download nem nada parecido, e lá eu precisaria baixar um a um, é um esquema mais chato de fazer e eu tenho muito arquivo aqui de trabalho salvo, tá? Então, tanto para esses arquivos quanto arquivos de fotos, tal, o gerenciamento dos arquivos é muito mais eficiente em um computador do que em um tablet, principalmente arquivos grandes, tá? O ponto também que pega bastante para mim é aqui a questão de imposto de renda. Por exemplo, nós tivemos aqui, eu estou saindo de um imóvel, comprando um imóvel novo, e aí eu precisei deste programa aqui da Receita Federal, que é o GCAP, o de ganho de capital. Esse programa não tem no tablet. Então eu não tenho muito o que fazer. A questão de Carnê-Leão até eu conseguir resolver, ele roda hoje 100% na web, mas dá para importar e puxar aqui para o IR 2022 e fazer a história acontecer, sincronizar bonitinho, dá para fazer o imposto de renda aqui. Eu ainda prefiro fazer no aplicativo local, porque com excesso de pessoas fazendo o imposto de renda, não estava rolando tão legal o site da Receita, em algumas coisas simples que deveriam funcionar, como emitir a DARF do Carnê-Leão no site não estavam funcionando, ainda não estão funcionando, eu tenho que fazer o preenchimento na mão. Então, tem algumas coisas que não funcionaram legal, não funcionam legal aí pela web, infelizmente. Pode ser que no ano que vem mude, mas por enquanto ainda não
está legal, ou não tem alternativa, GCAP eu não tenho alternativa, tá? Então eu ainda preciso de computador por conta disso. Então, para algumas coisas aqui da Receita Federal, e basicamente é isso. E para backup. A história do teclado, claro, é uma vantagem, mas não é o que muda o jogo, tá? Gosto muito da forma de construção do notebook, porque você fechou aqui, ó, você tem alumínio na volta toda, tá? Então você tem aqui algo muito mais robusto do que o tablet, tá? Isso é fato, não tenho o que dizer. Realmente é bem mais robusto e dá uma confiança muito maior. E além disso, né, é muito mais fino, inclusive é muito mais fino, tá? Então você olha aqui, ó, o conjunto, né, avaliando aqui este computador especificamente, até para focar ele é chato, porque ele é muito fino. Então aqui eu me sinto muito bem, preciso de pouco espaço para levar ele para qualquer lugar, enquanto essa capinha aqui, ó, ela adiciona um bom peso e um bom tamanho para ele. Afinal das contas fica mais ou menos no mesmo peso, mas você tem ali um extra, né, no peso que não precisaria existir. Com relação a acessórios, veja que aqui eu tenho a elétrica, né, a parte do carregador do notebook, e eu tenho uma USB tipo C extra. Aqui acontece da mesma forma, eu tenho aqui no teclado, graças ao teclado, tá? Uma USB tipo C para carregamento, e aqui eu tenho a outra USB tipo C. Então aqui eu fico mais ou menos na mesma, não é uma coisa assim que, puxa vida, eu tenho perda. Se fosse outra máquina, outro modelo, um Pro de 14 polegadas, por exemplo, eu teria uma diferença, mas hoje essa diferença não existe. Mas assim, são pouquíssimas tarefas que eu comentei com vocês, mas são tarefas que eu não consigo fazer no tablet. Amanhã, se eu conseguisse fazer GCAP, se eu conseguisse tratar realmente bem o Carnê-Leão, importar para um aplicativo mais robusto, tão robusto quanto esse aqui, né, do computador, se tivesse um tão robusto quanto ali no tablet, eu trocaria, mas sem pensar. Claro, eu sei que existem limitações, eu teria algumas limitações porque, obviamente, os aplicativos para tablet não são tão robustos, tão bons quanto os aplicativos para um computador. Mas o que eu sempre digo, vai muito do trabalho de cada um. Eu consigo editar vídeo aqui, ó, no Final Cut, tranquilamente, gosto muito do Final Cut, tá? Mas também edito o vídeo super bem aqui no LumaFusion, e também tenho o LumaFusion no computador, então é um ambiente que não é estranho para mim. Edição de imagens no nível que eu preciso fazer, eu consigo me virar super bem com os editores que eu tenho aqui, tá? Com a Affinity Photo, com o Pixelmator, eu consigo me virar aqui, não preciso mais do que isso para o trabalho que eu faço. Quando eu preciso, por exemplo, a parte de produtividade, eu tenho tudo que eu tenho aqui, exatamente o que eu tenho lá. Então também não tenho nada que não rode no tablet. E, por fim, né, a parte de desenvolvimento, como eu ainda estou estudando desenvolvimento, o Playgrounds ele dá conta tranquilo, e para fazer o wireframe também, o que eu tenho aqui, ó, o mockup, o Iris, eu consigo fazer numa boa, brincar com o fluxo, né, de um aplicativo sem nenhum problema. Então, o tablet hoje, ele só não é uma realidade 100% para o meu trabalho por conta desta tela aqui e da questão dos backups. É aquela história, muita gente critica, né, o tablet, acha que é limitado e tal, mas é uma coisa que eu sempre digo, eu acho que quando você tem uma situação de necessidade, se eu tivesse que ficar somente com o tablet, eu acho que eu ia me virar, eu ia achar o jeito de fazer a coisa funcionar, com exceção da Receita Federal, que ainda é um certo problema, eu precisaria de um computador na família para poder fazer, principalmente essas questões de GCAP. Acontece todo ano? Não. É a primeira vez e com certeza eu vou demorar anos para precisar mexer numa GCAP de novo, tá? Mas neste momento, infelizmente, eu preciso
dessa GCAP e preciso importar, já gerar um arquivo para ser importado para o aplicativo do imposto de renda do ano que vem, que nem saiu ainda, tá? Mas eu preciso deixar esse arquivinho pronto já e gerar ele bonitinho para poder fazer o meu imposto de renda ano que vem. E sempre tem essa questão, né? Será que eu vou conseguir importar esse tipo de arquivo no aplicativo do imposto de renda ano que vem? Será que ele vai estar inteiro pela web? Ainda vai existir aplicativo ou não? É sempre uma incógnita. As coisas têm melhorado bastante. Hoje está bem mais completo essa questão de imposto de renda pela web, mas ainda não está perfeito, tá? Então, basicamente é isso, gente. Acho que é imposto de renda e gerenciamento de arquivos, tá? De resto, vou ser muito sincero, consigo viver sem o Final Cut? Consigo usar o LumaFusion? Consigo. Consigo editar as minhas imagens nos aplicativos que eu até mostrei para vocês? Consigo. Consigo aprender a desenvolver ali no Playgrounds? Consigo. Então, assim, pacote Office, tá perfeito ali para mim. Notas, eu faço muita leitura, muita pesquisa, então tudo que eu preciso pesquisar, ler, abrir PDF, livro, eu consigo fazer no tablet também. O tamanho da tela do equipamento, apesar da distância aqui da impressão de que é menor, é praticamente a mesma. É uma tela de 12.9 ali e aqui é de 13.1, se eu não estou enganado. Então, assim, só é mais quadrada ali, é praticamente a mesma tela. Então, eu não vejo assim nenhuma grande perda no dia a dia se eu resolvesse trabalhar 100% com tablet, mas eu precisaria fazer algumas adaptações, como quando eu estive no interior, que eu levei só o tablet e descobri que para subir os vídeos do canal eu precisaria usar o aplicativo do YouTube. Eu não conseguia subir pela web, ele travava e não subia. Então, assim, são algumas adaptações que você tem que fazer na sua rotina de trabalho para a história funcionar, mas não é que não dá para fazer, não é que é impossível, com exceção deste ponto aqui de Receita Federal e o que eu comentei, né? O gerenciamento de arquivos não tem comparação, é muito mais fácil fazer no computador do que no tablet, porque você consegue ter todos os seus arquivos aqui sincronizando na nuvem e não somente o acesso à nuvem. Agora, sendo muito sincero, se amanhã realmente tiver, por exemplo, a parte de imposto de renda, incluindo essas situações aí diferentonas de GCAP ou mesmo Carnê-Leão, estiverem funcionando 100% redondinho pela internet, eu juro que para mim não tem nenhum problema fazer a migração. Eu acho até que eu prefiro ter um equipamento só. É um equipamento só que você centraliza todo o seu trabalho, todo o seu lazer, não precisa ficar cuidando de atualizar, cuidando aquela história de perder valor, puxa, vender na hora certa para não ter uma perda tão grande, atualizar de tempos em tempos. Fazer isso com um único equipamento é muito mais confortável do que ter que fazer com dois. E fora que você está imobilizando dinheiro em dois equipamentos. Então aquela história, de repente você escolhe um que faz tudo, mesmo que não seja de forma perfeita, mas que faz tudo, é mais inteligente, é mais econômico, a tua vida fica mais leve, você leva só um equipamento para onde você for. Então no final das contas, de repente, é aquela história, né? Pega um tablet com 512 de armazenamento, leva um SSD externo e a vida está resolvida. Mas ainda tem esses pequenos ajustes para que tudo dê certo. É claro, se eu tiver um arquivo, um backup gigantão feito no computador e passar ele para o SSD e para o HD externo que eu tenho dois backups aqui em casa e teria o backup da nuvem. Eu acho que dá para me ajeitar, entendeu? Eu não gero tantos arquivos assim a ponto de falar, puxa, eu preciso estar com essa sincronização o tempo inteiro. Mas é claro, eu teria que salvar de forma manual os arquivos em todos os HDs. Então, mexi no arquivo lá na nuvem, eu gerei um arquivo aqui, eu vou ter que salvar ele no SSD, no HD e na nuvem, de forma manual. Então, isso acaba deixando um pouco chato o processo, mas não é ruim. Não é perfeito, mas o ruim que eu quero dizer assim, não é inviável. Puxa, não dá para fazer isso. Dá, ninguém morre de ter que salvar 3 vezes um arquivo e eu nem gero tantos arquivos assim a esse ponto de ficar chateado se vai demorar uns minutos a mais
para salvar em todos os lugares que eu preciso salvar. Mas não é tão prático, não é tão fácil quanto deixar ele sincronizando sozinho, isso é fato. Mas, de qualquer maneira, o que eu sempre falo, de tempo em tempo, sei lá, a cada 15 dias, eu pego esses arquivos que foram gerados e salvo na mão nesses HDs que estão, no HD e no SSD que estão aqui em casa. Então, é aquela história, o que está redondinho mesmo é o que está nessa máquina. O resto dos backups eu acabo fazendo de forma manual, né? E como é um backup incremental, eu mexo basicamente em duas pastas, que é sempre a pasta do lugar ou dos projetos que eu estou trabalhando atualmente e a pasta de mercado, onde eu tenho as pesquisas de mercado e aí eu tenho uma pasta de 2022. O resto eu não vou ficar mexendo no passado. Tá? É para ter como referência, para acompanhar o mercado, mas eu não preciso ter todas essas pastas, salvar todas as vezes tudo do zero. Então, eu acho que é algo que em algum momento pode acontecer. Ainda não está tão perto assim, mas hoje, assim, a cada dia eu vejo que eu estou chegando mais perto do momento que eu vou largar tudo e vou tomar coragem e ficar só com o tablet. Vamos ver como é que isso vai rodar aí com o passar do tempo, mas não é a hora ainda neste momento, mas pode ser no futuro, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.